Meus caros kaijus e titãs, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, só que dessa vez vamos falar sobre algo bem interessante. Bom, o Kiko, vocês sabiam que na época que o filme Soul of Kong foi lançado não havia sido descoberto um gorila albino? Pois é, pessoal, então não fazia ideia se existia ou não. O Kiko, na verdade, podemos deduzir que pelas suas características da época, a gente deduz que ele era albino, porque a gente sabe hoje em dia que sim, existem gorilas albinos. Mas na época não sabia disso não. Então antes do filme eles devem ter pensado em criar apenas para se diferenciar do principal, King Kong, fazer um gorila branco. Sim, pessoal, gorila branco. Vocês podem estar se perguntando, oi? Como assim? Então, eu vou lhes explicar essa teoria, mas é bem interessante se você parar para pensar. Na época, não fazia realmente ideia nenhuma que se existia um gorila branco, na verdade um gorila albino. Então eles inventaram um, então simplesmente botaram um gorila branco. O Kiko, podemos deduzir que ele não era um gorila albino, pessoal, porque as características dele é bem diferente de um gorila albino. Um gorila albino tem a melanina muito clara, fazendo assim, bom... O que é albino? Vamos lá. Albino é nada mais nada menos quando um animal nasce com pouca melanina e sua pele fica mais frágil e muito clara e não pode ficar perto de sol e nem em locais muito quentes para não machucar a pele. Quando se é um predador e nasce albino, você é literalmente um animal morto, porque se nasceu albino na natureza, você não consegue se camuflar muito bem e acaba afastando as presas. E assim você pode consequentemente morrer de fome. Ou se você for uma presa, você chamaria muita atenção e consequentemente você seria o alvo principal. Enfim, no caso do Kiko, podemos deduzir que ele é um gorila branco e não albino. Por que eu digo isso? Bom, se vocês pararem para analisar, eu sei que a imagem é preto e branco, mas aí que tá a questão. A imagem é em preto e branco. O Kiko tem o rosto negro, dá pra ver que ele tem um rosto escuro e sua pelagem é branca. Mas a gente sempre deduziu, sempre especulou que ele fosse albino realmente e que não fosse um gorila branco. A gente nunca tinha parado para pensar nisso. Mas eu acredito agora que fortemente, antes mesmo dos produtores descobrirem que logo depois que lançaram o filme, descobrindo que havia sido descoberto um gorila albino, logo depois que o filme foi lançado, eles ficaram surpresos. Mas antes não se fazia realmente nenhuma ideia. Então eu acredito que parando para analisar tudo isso, eles simplesmente criaram um gorila do zero, um gorila branco, e não albino, pois eles não sabiam se existia. Então é bem possível que o Kiko na verdade seja nada mais e nada menos do que simplesmente um gorila branco e não albino. E por isso que vai vir agora a grande revelação interessante, pois num jogo que o Cinemap falou, que anunciou, e que sim, é bem verídico, pois é canônico, já foi meio que confirmado que é canônico, e pode confiar, tem informações mega interessantes. E bom, nesse mesmo jogo que tem as informações onde os Skullcrawlers não são titãs, que coisa que eu já trouxe vídeo aqui, se você não viu, veja. Mas voltando aqui, é que o que me deixou bem intrigado é que simplesmente o jogo entregou um animal parecido com o Kong, dito como Sombra do Kong. E essa Sombra do Kong eu comecei a analisar e fui ver algumas coisas bem interessantes. Eu comecei a achar que poderia ser o Kong com alguma habilidade, pois diz assim, é um Kong... com uma grande, muito furioso, alguma coisa com fúria, muito territorial, muito, enfim, meio agressivo, e ele é um Kong envenenado e muito agressivo, impulsivo, alguma coisa assim, tá aí na imagem para vocês verem. E eu fiquei pensando, pô, é o Kong que deve ter tido uma situação de envenenamento, aí ele ficou meio doente, aí devem ter dado uma cura para ele ter ficado branco. Pois é, mas aí eu fiquei pensando, por que a Sombra do Kong? Não faz sentido, até no momento a gente tá vendo, não faz muito sentido ser a Sombra do Kong. Foi aí que eu fui ver uma coisa que me deu uma lâmpada na minha cabeça, foi simplesmente o tamanho. Eu fui ver o tamanho do bicho. O bicho tem 23 metros, 29 metros por aí. E cara, ele é bem menor do que o Kong que a gente viu no Monsterverse. E gente, vocês vão ficar chocados.
Pelo que dá pra entender, esse gorila não é albino. Sim, ele é literalmente branco com a cara preta, com as mesmas características que o Kiko. Então, possivelmente, meu amigo, o Kiko esteja no Monsterverse e ele não seja albino. Porque, de fato, se você prestou atenção em tudo que eu falei, de fato, o Kiko não é albino, é um gorila branco, pessoal. Branco e não albino. Por isso ele teria essa cara preta. Mas o que me chamou a atenção foi que antes de eu descobrir isso, foi que esse gorila tem praticamente quase o mesmo tamanho que o Kong na adolescência tinha. Exatamente, lá em Kong Ilha da Caveira, Kong era um adolescente e ele tinha 30 metros de altura. Para um gorila é um baita tamanho. Ainda assim é menor do que um Godzilla. E anos depois ele ficou com 102 metros. Atualmente em Godzilla vs Kong, Kong oficialmente tem 102 metros.1. Então, pessoal, ele cresceu bastante. E é bem provável que no próximo filme ele esteja ainda maior, tá bom? Porque foi dito que o Kong está em fases de crescimento. Ele não vai parar de... Pelo menos deu a entender que ele ainda vai continuar crescendo. Então, até o momento, oficialmente o Kong tem 102 metros. E analisando tudo isso, a gente podemos dizer que esse exemplar Sombra do Kong, que a gente vai chamar de Kiko por enquanto, ou Sombra do Kong, como você preferir, é um adolescente. Só que a sua aparência é bem parecida com o Kong envelhecido, Kong adulto. E só que branco. É por isso que eu fiquei meio pensativo se ele realmente poderia ser o suposto filho do Kong. E caso esse primata realmente esteja no filme, coisa que já vou chegar nesse detalhe, vai ser bem interessante, de fato. Afinal, o Kiko nunca teve uma adaptação meio que atual dele. Ia ter em 2005, lá do Peter Jackson, mas foi cancelado. Mas em geral, o Kiko nunca apareceu em mais nada. E caso ele apareça nesse novo filme, vai ser bem legal ver a importância. E se essa descrição realmente estiver certa, ele vai ser realmente meio brigão, meio agressivo, muito perturbado. Acredito que vai ter um motivo para ele ser assim, com essa descrição aí que tá tendo dele, que ele vai ser... Mas eu não entendi a parte envenenado. Será que ele vai ser envenenado e por isso que ele vai ser agressivo? Não entendi muito bem isso. Em breve a gente vai teorizar sobre isso. Mas enfim, eu vim trazer essa coisa bem curiosa pra vocês, que muita gente talvez nem tinha reparado, nem tinha parado pra pensar. E eu confesso que eu vou levar isso como verdade, porque faz muito sentido, cara. Faz muito sentido. Então, pessoal, é seu mérito se você concorda comigo ou não. Mas faz sentido, querendo ou não faz sentido. Bom, pessoal, comenta a sua opinião, o que você achou. Eu achei esse vídeo mega interessante, gostei de fazer ele pra vocês. Comentem as suas opiniões e a gente se vê no próximo vídeo, meus amigos. Até mais!